Com a palavra o vereador Maurício Celio, logo após o vereador João Leocádio. Pessoal da imprensa aqui, Portal do Araripe, assistente da plenária. Olha, essa casa aqui, a reunião passada eu falei sobre a eleição do Conselho Tutelar. E, mais uma vez, chamar a atenção dos senhores e do executivo do nosso município e do Conselho Municipal da Criança e Adolescente sobre os carros. Porque essa eleição do Conselho Tutelar, ela já é um voto voluntário, que o cidadão não é obrigado a votar. Então, a população já é desmotivada com esse monte de corrupção que tem a nível do governo federal aí, ministério e tudo mais, e você ir votar, tudo bem que é uma eleição muito importante no município, sem ter um incentivo, sem ter um carro sequer que traga o cidadão da Bonita, do Juá, do Saco Verde, da Mangueira e pessoas que moram um pouco fora. Vem por cima também o poder econômico, pessoal. Essa preocupação de eu exigir e cobrar aqui essa questão de um carro para buscar é o poder econômico, porque tem conselheiros que vão entrar com dinheiro, botar seus carros para ir buscar gente, e aí fica uma eleição desigual. Com a palavra, vereador Alain. Boa tarde a todos. Obrigado, Maurício, pela parte. Vereador, tem candidatos que andam em alguns sítios dizendo que o prefeito vai colocar o carro, disponibilizar os carros dos transportes escolar aqui locados para transportar os eleitores deles. Então, tem que ver isso aí direito, investigar para ver se está acontecendo, para não ter, como o senhor falou, não ter nenhuma interferência no pleito. Só isso mesmo e obrigado, vereador. Olha bem, vereadores, no Estatuto da Criança e do Adolescente e na Lei Municipal 551, ela diz que o Ministério Público fiscaliza essa eleição. Infelizmente, a gente vê a ausência do Ministério Público nessa fiscalização. Então, se ficar solto, vai ficar uma eleição injusta. E para a gente correr atrás aqui, depois de uma injustiça, pessoas que têm capacidade de ser um bom conselheiro, sem que use partidos que venham com a intenção de consertar a nossa sociedade no meio da criança e adolescente, que deixe a sociedade escolher. Se a gente não se preocupar com essa problemática, vem um problema maior, porque o poder econômico vem, o poder político funciona, e aí a gente fica mais uma vez sem ter nenhuma ação sobre essa eleição. Com a palavra, o vereador Edivan. Edivan é gente boa, mas não sou eu não. Ele pediu primeiro. Ah, sim, desculpa. Passado. Vereador Maurício, obrigado pela parte. Só acrescentando, eu tive em conversa com alguns amigos que hoje postulam essa campanha de conselheiro tutelar, e onde fui informado que em reunião entre os candidatos e a comissão que dirige as eleições, eles preferiram que não houvesse esses carros buscando esse pessoal da zona rural. Segundo o relato desses conselheiros, diz que a influência partidária, para não haver essa influência partidária, que infelizmente a pessoa sempre leva um serviço que é diferenciado da política partidária, mas as pessoas muitas vezes se deixam levar por essa influência e acaba muitas vezes que atrapalhando o processo, que traz a política, a sua essência da política partidária para um processo democrático como a escolha dos conselheiros tutelares e acaba atrapalhando. Mas eu acho interessante até nós, enquanto legisladores, sentarmos e ver uma legislação que possa melhorar e regulamentar
as eleições municipais para conselheiro tutelar, que dê mais um acesso à população da zona rural e facilite esse meio e essa participação, que a lei ela é clara quando ela diz que todo cidadão tem direito de ir e vir, né? Então, é importante que se obedeça ao que a lei prega. Obrigado. Palavra vereador Serra Branca. Alô. Vereador Maurício, a sua sugestão é muito boa. Eu acredito que é preciso realmente que a comunidade rural tenha condições de vir participar desta eleição. Mas o que poderíamos fazer para organizar, para disciplinar essa situação, que seria basicamente, foi colocado pelo vereador Advan, pelo vereador Alan Galdino, dizer o seguinte: nós poderíamos conversar com o Ministério Público e pedir para ele, que a própria legislação já diz que deve ser organizada, administrada pelo Ministério Público, que requeresse aí as viaturas, os ônibus do governo municipal e destinasse 1 ou 2 ônibus para Mangueira, Saco Verde, Bonito e Juá. E essas localidades ficariam como sendo a localização aonde as pessoas daquela micro-região viessem, deslocassem para ir até lá e ser conduzido neste carro para a cidade. O próprio Ministério Público, só a título de sugestão, poderia dizer quantas viagens o carro daria pelo período da manhã e pelo período da tarde, não é? Porque a gente tem mais ou menos uma base digamos o seguinte: se fosse 2 carros por cada localidade dessa, eu acho que atendia plenamente. Acho que é justa a reivindicação que Vossa Excelência fez aí ao Poder Público Municipal. Agora, para que não ocorra qualquer divergência ou insinuações de que o poder econômico, através da prefeitura, vai beneficiar candidato A ou candidato B, que seja realmente administrado pelo Ministério Público. Muito obrigado pela parte. Obrigado pela parte. E só lembrar que é interessante a gente, antes de terminar a reunião, aqui, depois de terminar a reunião, antes de sentar, ir ao Conselho Municipal e depois ir no Ministério Público. Quando eu falo a questão do poder econômico, não é nem a questão do poder econômico do executivo, é do próprio candidato, que vai ficar uma desigualdade, né? Senhoras e senhores vereadores, nós estamos em plena seca e o Estado simplesmente ainda não se manifestou com seus carros-pipa. E isso é uma calamidade no município. Tem muito cidadão precisando de água na sua casa. Por enquanto a prefeitura tem seus carros-pipa, o exército, mas sem a participação do IPA, isso fica inviável. Chega água na casa do cidadão da zona rural do nosso município. É uma situação que toda vida a gente mastiga aqui nessa casa e nunca encontra uma solução. É uma tamanha irresponsabilidade do Estado toda vida a gente fazer essa reclamação. Sei que os outros municípios estão com a mesma problemática, e aí eu vou ter uma conversa com meu amigo Juan, do IPA, e dizer as providências que ele tem de tomar em relação a isso, porque a sociedade está cobrando diretamente essa questão desses carros que não está chegando. Quando tem pipa, não tem água. Agora está sem água e sem pipa, então a sociedade fica à mercê com essa situação. Para encerrar, senhor presidente, parabenizei o executivo, o prefeito Éfito, por a conquista de uma parte da avenida, mas como sempre o município de Trindade ele fica atrás sempre. O governador também garantiu a pavimentação e asfalto da estrada de Lagoa do Barro, que dá mais de 10 quilômetros, e a estrada da Barra de São Pedro, que dá 12 quilômetros. Então, a gente, como sempre, as coisas da gente se tornam miúdo. É bom para o município? Mas a gente tem de pensar
quando for pedir, em vez de pedir só a metade, a gente começar a pedir uma coisa grande, tem que ser a avenida por completo, porque o Estado da Barra, não que eu seja contra o asfalto da Barra, é porque a gente, quando pensa que está ganhando uma coisa grande aqui, se torna uma coisa pequena à vista a conquista dos outros municípios. Então, só isso.